Existem processos que escolhemos viver, mas existem outros que simplesmente acontecem. Perdas que não planejamos, mudanças que não desejamos, momentos que jamais imaginaríamos enfrentar. E a pergunta é: como continuar quando a vida não acontece como esperávamos? Hoje é dia 3 de junho, devocional 154 da série 365 Pontos com Deus. E hoje vamos aprender com a história de Noemi. Noemi vivia com sua família em Israel, mas uma grande fome atingiu a região. Diante da dificuldade, ela, seu marido e seus 2 filhos se mudaram para Moabe em busca de uma vida melhor. Parecia um recomeço, uma nova oportunidade, uma tentativa de proteger a família. Mas as coisas não aconteceram como ela imaginava. Primeiro, seu marido morreu. Depois, seus 2 filhos também morreram. E de repente, Noemi se viu em uma situação que jamais havia planejado. Longe de casa, sem o marido, sem os filhos, carregando uma dor que poucas pessoas conseguiriam compreender. Quando lemos essa história, percebemos algo muito humano. Noemi não estava enfrentando um problema pequeno. Ela estava vivendo uma sucessão de perdas. E perdas têm o poder de abalar profundamente o coração. Existem momentos em que a vida parece fugir completamente dos nossos planos. Você faz projetos, cria expectativas, sonha com determinados caminhos, mas a realidade toma outra direção. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Ela saiu da sua terra buscando esperança, mas encontrou dor. E talvez uma das partes mais honestas dessa história seja o fato de que Noemi não escondeu seu sofrimento. Ela expressou sua tristeza, expressou sua frustração, expressou o peso que carregava. Muitas vezes pensamos que fé significa nunca ficar triste, nunca questionar, nunca sofrer, mas a Bíblia mostra pessoas reais, pessoas que choraram, pessoas que enfrentaram perdas, pessoas que passaram por processos difíceis. Noemi não era uma mulher sem fé, ela era uma mulher ferida, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Isso traz alívio para muita gente, porque há momentos em que o coração está cansado, momentos em que a dor é real, momentos em que simplesmente não conseguimos entender o que está acontecendo. E mesmo nesses momentos, Deus continua presente. Uma das partes mais bonitas dessa história é que Noemi enxergava apenas sua dor, mas Deus já estava escrevendo os próximos capítulos. Ela não sabia que a lealdade de Ruth mudaria sua história. Não sabia que sua família seria restaurada, não sabia que futuramente sua descendência faria parte da linhagem do próprio Jesus. Enquanto Noemi enxergava apenas perdas, Deus ainda enxergava futuro. E isso nos ensina algo poderoso. Nem sempre conseguimos ver tudo o que Deus está fazendo durante os processos difíceis. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase parecida. Não necessariamente uma perda como a de Noemi, mas algo que não aconteceu como você esperava. Talvez seja um sonho interrompido, uma mudança inesperada, uma decepção, uma perda emocional, uma fase de incerteza. E quando isso acontece, é natural sentir tristeza, é natural sentir o peso do momento. Mas a história de Noemi nos lembra que um capítulo difícil não define a nossa história. Não define toda a nossa história. Aquilo que hoje parece apenas dor, pode não ser o fim daquilo que Deus está construindo. Noemi não escolheu aquele processo, mas Deus não a abandonou dentro dele. E talvez essa seja uma mensagem para alguém hoje, que você pode não ter escolhido a situação que está vivendo, mas Deus continua caminhando com você. Mesmo quando você não entende, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando o coração está cansado. Um capítulo difícil,
não significa que a história terminou. Deus ainda escreve novos capítulos. Vamos orar juntos? Senhor, fortalece aqueles que estão passando por momentos difíceis. Quando enfrentamos perdas, mudanças ou situações que não compreendemos, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que Tu continuas presente. Renova nossa esperança e dá-nos força para continuar caminhando, confiando que a nossa história ainda está bem e está em Suas mãos. Em nome de Jesus, amém.